Já se passou um ano da entrada de Goiânia na região metropolitana do Recife. O que mudou na cidade? Até agora, poucas mudanças. Na verdade, as únicas mudanças que tivemos foi mais percas do que ganhos para o município. Então a gente, hoje, no tempo, a maior expectativa do município, o que o município esperava, era a questão da mudança do transporte, porque o município já sofre muito com questões de transporte, que o que temos é precário. Então, se teve aquela grande expectativa dentro do município sobre a questão do transporte, e até hoje a gente nem resposta, na verdade, do Grande Recife estamos tendo. Nem uma procura para saber o que a gente poderia ajudar foi feito. Pelo contrário, a gente preparou o município fez mudanças no trânsito para poder comportar a vinda dos ônibus, e até agora a gente não teve muita resposta do Estado. Além de não ganhar, vocês também perderam na questão da segurança pública. O que foi que aconteceu? Isso, com a chegada da região metropolitana, por exemplo, a gente tem um batalhão policial no município. E a gente tínhamos um batalhão que se transformou em companhia. E com a mudança da região metropolitana, essa companhia vamos perder novamente. Vamos ficar dependendo da companhia de Itapissuma. Então vamos ter um batalhão que vai ficar ligado provavelmente a Itapissuma. E a gente perde muito, porque a gente perde questão de efetivos, da segurança no geral, né? E se falando da delegacia, a gente também existe a possibilidade de perder os plantões. Então a gente vai ficar, por exemplo, se tiver uma ocorrência no município, a viatura vai ter que se deslocar nos finais de semana e feriados para outra delegacia e deixando o município descoberto de uma viatura, por exemplo. É muito prejuízo para quem é estudante o fato de Goiânia não ter tido os benefícios ainda da entrada na região metropolitana? Sim, nós temos um grande prejuízo, a questão principalmente de mobilidade, né? Às vezes a gente que estuda em Recife precisa se locomover até Recife, a gente não tem um transporte, principalmente quem estuda à noite, né? Quem estuda à noite, o último ônibus de linha sai às 6 horas da noite, então quem estuda de noite precisa pagar um transporte para ir para Recife e a gente acaba se prejudicando por conta disso. Você faz parte de um grupo grande que paga esse transporte por fora. Conta pra gente como quanto é que vocês pagam, quais são as dificuldades. A gente paga R$210 por mês, né? São uma média de 600 estudantes que vão para Recife diariamente. E a gente paga a uma empresa de ônibus e também tem algumas vans que também fazem esse transporte. Então, assim, cada aluno faz um contrato com uma ou com outra empresa. Mas é bem complicado, porque assim, a gente tem que pagar 210. Alguns estudantes não têm essa condição toda de estar pagando, de custear esse dinheiro, porque você paga uma faculdade, você tem uma série de gastos e ainda tem essa questão do gasto. E é complicado porque, assim, para a gente que estuda de noite mesmo, a gente tem que sair daqui de 5 horas da tarde para chegar em Recife às 7 para assistir a aula e só sai de lá de 10 horas. Então, às vezes, até quando a gente precisa largar mais cedo, a gente tem que ficar porque não tem transporte, né? Não tem ônibus para voltar, só tem esse transporte que a gente paga. Além do custo, tem um aspecto também da segurança viária propriamente, assim. Vocês andam em ônibus em boas condições? Qual é essa situação? Quais são os riscos que vocês correm quando estão fazendo esse trajeto? Hoje, essa empresa que a gente transporta, que nos transporta, os ônibus são ônibus que têm um certo conforto, não são ônibus ruins. Mas, assim, acontece de quebrar, né? A máquina acontece de quebrar e o perigo do acidente na estrada, você está numa estrada diariamente, e a questão também, tentativa de assalto que já aconteceram, mas hoje, assim, a condição da empresa melhorou muito. Explica pra gente como é que funciona o sistema aqui, a dificuldade que vocês têm em oferta de linhas, de horários. Hoje a gente tem uma empresa que opera Goiânia-Recife. Essa empresa não tem nenhuma concorrência e o município perde muito questão de horário, porque assim, temos ônibus de 1 em 1 hora, às vezes quando atrasa chega a quase 1h30 para pegar esses ônibus. São passagens que são relativamente caras para o município. Então, assim, essa empresa, por exemplo, para você sair de Goiânia para chegar no Recife, ele gasta em torno de R$15 o município. Então, a expectativa era que com a vinda da região metropolitana, a gente pagasse uma tarifa acessível, que é a tarifa que se paga dentro do Recife e na região metropolitana. E isso não aconteceu. Então,
foi uma frustração para o município, foi uma frustração para os moradores. E a gente, como eu falei no começo, não temos ainda nenhuma posição do Grande Recife quanto a isso. Vocês chegaram a provocar o Grande Recife oficialmente, a pedir informações, ou eles estiveram aqui analisando, deram alguma perspectiva a vocês ou nada? Não, ainda estamos sem resposta. O que aconteceu foi, quando entramos na região metropolitana, o Grande Recife nos procurou para nos incluir na pesquisa de origem e destino. Quando fomos incluídos, semanalmente eu participava de reuniões, o município participava de reuniões para poder fazer o levantamento dessas pesquisas. E nessas reuniões eu indaguei sobre a questão do transporte. E o que foi informado extraoficialmente era que estavam esperando fazer outros estudos, que terminar uma integração que está sendo feita em Igaraçu, para poder, depois desse estudo, ver a viabilidade. Então, assim, resposta ainda não temos nenhuma do Grande Recife. Seria bom se saísse do papel o que está escrito lá, porque eu recebo um vale da empresa para viajar, mas para eu viajar com esse vale eu tenho que ir para Igaraçu. Como é que Goiânia é uma região metropolitana que a Rodotur não aceita meu vale? O vale está aqui. Para eu ir para Recife, eu pego a Rodotur, solto em Igaraçu para poder usar o vale que é metropolitano, né? Então, se Goiânia realmente fosse a cidade que o pessoal está dizendo que é região metropolitana, minha amiga, seria bom demais. Mas para isso tem que sair do papel. Do jeito que está, não mudou nada, está do mesmo jeito, não tem integração, só tem a Rodotur e se quiser, alternativo.